Caros irmãos, vamos mais uma vez mergulhar nas páginas do Santo Evangelho. Hoje, quarta-feira da terceira semana do Advento. É um trecho muito peculiar. João Batista está preso e manda perguntar a Jesus se ele realmente é o Messias. Então, alguns discípulos de João, a mando do próprio João, vão até Jesus e perguntam: és tu o Messias ou devemos esperar um outro? E aí ficamos a nos interrogar. Por que João Batista mandou que esta pergunta fosse feita a Jesus? Será que ele, o próprio João, estava com dúvidas? Ou será que estas dúvidas diziam respeito aos discípulos de João Batista? O fato é que Jesus responde citando trechos dos profetas, melhor dizendo, o profeta Isaías, trecho no qual o profeta Isaías está descrevendo a clássica ou típica ação do Messias, aquele que liberta o ser humano de suas amarras. Os cegos voltam a enxergar, os mudos voltam a falar, os surdos voltam a ouvir, enfim. O ser humano, pela ação do Messias, é beneficiado de forma integral. Jesus não respondeu com palavras, Jesus respondeu com atos. Olhem o que estou fazendo, vejam o que estou fazendo. E os discípulos de João levam essa resposta. João, Jesus nos respondeu afirmando que ele, em pessoa, está libertando o ser humano dos limites que o fazem sofrer. Mas a pergunta permanece da nossa parte. Essa dúvida pertencia a João Batista ou era dúvida dos seus discípulos? Não há uma resposta definitiva. Por um lado, podemos imaginar que João Batista, na situação em que se encontrava, sentia sua fé estremecida. Isso não fazia com que ele duvidasse de Jesus. Isto fazia com que ele buscasse aumentar a sua fé, buscasse um reforço. Perguntem a Jesus se ele realmente é o Messias que nós esperamos ou se temos de esperar um outro. Como quem queria dizer, eu preciso aumentar minha fé, ela se encontra estremecida, a minha situação é muito difícil. Essa resposta é aceitável, porque o que vemos aí não é João Batista duvidando de Jesus, absolutamente, mas buscando acreditar com mais intensidade. Assim como acontece com cada um de nós, quando, apesar de professarmos que cremos em Jesus ressuscitado, vez por outra falamos como seria bom se eu pudesse ver Jesus, tocar Jesus, como os apóstolos também puderam fazer, tocar e assim por diante. Mas uma outra resposta diz que essa dúvida talvez pertencesse aos discípulos de João. Os discípulos, interrogando a João, receberam de João essa indicação. Vão vocês mesmos conferir? Obtenham diretamente de Jesus a resposta, já que a minha parece não convencer vocês. Então, é muito importante entender, num momento como esses, que crer em Jesus não é simplesmente uma questão de ver ou tocá-lo, mas de compreendê-lo, de aceitá-lo, de experimentá-lo. Aliás, de todas as religiões do mundo, somente o cristianismo proporciona uma experiência de Deus, porque experiência é tocar, vivenciar. E na medida em que Deus se faz carne, ele se deixa apalpar, registrar, porque se torna algo visível, físico, sensível. Por vezes, nós nos encontramos, possivelmente, na situação de João Batista, mesmo tendo uma fé acesa, uma fé que nos foi dada pelo batismo, precisamos constantemente de um reforço. Procuremos, portanto, ser muito atentos aos sinais de Deus, procuremos experimentar
essa libertação que nos é trazida pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.